Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer, na nossa palestra de hoje, um documentário sobre uma casa espírita. Nós vamos falar sobre o Centro Espírita Antônio dos Santos, Batuíra Mendes. Bom, o Antônio dos Santos é o patrono do nosso centro. Ele nasceu e criou-se em Portugal. Já adulto, tendo como trabalho pastor de ovelhas, casou-se com Arminda de Jesus, uma irmã de caridade, também portuguesa. Eles tiveram 4 filhos, Lúcia, Antônio, Maria e José. Por motivos da vida dura de pessoas do campo, pois enfrentavam muitas dificuldades, decidiram emigrar para o Brasil em 1913, para serem lavradores na cidade de São Simão, estado de São Paulo. Em 3 de fevereiro de 1914, nascia o 5º filho aqui no Brasil, Arthur dos Santos. Como a vida material prega peças, o Antônio dos Santos veio a desencarnar em 29 de março de 1914, ou seja, um mês depois que o filho nasceu. Pode-se imaginar a dura realidade daqueles momentos, pois ele deixava uma viúva com 5 filhos ainda pequenos e que necessitavam de muita atenção. Vamos falar agora um pouco da dona Arminda. O nome dela era Arminda de Jesus. Ela é uma irmã de caridade no nosso centro. Ela nasceu em 15 de dezembro de 1884, na cidade de Langroiva, ao norte de Portugal. Após ficar viúva de Antônio dos Santos, ela retorna a Portugal com os 5 filhos, e passa a morar novamente com seus pais. Ela estava com a saúde abalada e passou a ter frequentes ataques e desmaios. Resolveu retornar ao Brasil para fazer tratamento de saúde no Rio de Janeiro, onde haviam os frades sediados no Morro do Castelo que benziam as pessoas. Logo no início desse tratamento, ela teve ligeira melhora em relação aos desmaios. Reconstrói a sua vida familiar casando-se com Antônio da Costa Azevedo, português, nascido na cidade do Porto em 30 de abril de 1891. Inicialmente residiram na cidade do Rio de Janeiro, e quando houve a epidemia da gripe espanhola, no início dos anos 20, se transferiram para a capital de São Paulo. Eram comerciantes de frutas em feiras livres, sendo os primeiros feirantes oficializados. Eles vendiam frutas da época.
Deste casamento geraram mais 2 filhos, Norberto Azevedo e Amélia Azevedo. Juntaram-se aos outros 5 filhos, totalizando 7 filhos. Novamente Arminda voltou a ter ataques e desmaios. Uma conhecida sua recomendou procurar um centro espírita para algum tratamento espiritual. Naquela época o espiritismo era pouco conhecido. Então ela e o esposo passaram a frequentar o Centro Espírita José Barroso, no bairro do Brás. E durante os trabalhos teve novamente ataques e desmaios. Foi mediunizada e o espírito foi doutrinado. E assim deu sua comunicação. Era o espírito de Antônio dos Santos, o primeiro marido dela, dizendo: a missão que ela recebera de Deus era de fundar um centro espírita kardecista, junto com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele, Antônio dos Santos, seria o mentor espiritual da casa e ela a dirigente material. Teriam que trabalhar juntos em benefício do próximo, auxiliando pessoas encarnadas, bem como os espíritos desencarnados, estendendo a caridade a todos os necessitados, tanto espiritualmente como materialmente. Esta é a lei. Quando terminou a comunicação, a Arminda de Jesus despertou e não tinha a menor ideia do que havia acontecido. O dirigente daquele centro que eles estavam relatou o acontecido e recomendou que, para ela ficasse curada, deveria então frequentar os trabalhos espirituais, devido à necessidade de desenvolver a sua mediunidade. E assim, ela recebeu o mentor Batuíra Mendes e trouxe a seguinte mensagem. Desencarnou jovem em 28 de 9 de 1810, aos 21 anos de idade, vítima de mordida de cobra venenosa. Foi indicado por Deus para participar dos trabalhos espirituais do centro que deveria ser aberto, junto com outros mensageiros. A árvore foi plantada. Então, o centro foi registrado em 14 de dezembro de 1932 com o nome de Centro Espírita Antônio dos Santos e Batuíra Mendes. O início dos trabalhos deram-se na cozinha de sua residência. Depois passou para a sala de jantar e depois alugaram um salão na Avenida Celso Garcia. A primeira diretoria foi assim formada e empossada. Presidente Antônio da Costa Azevedo, vice-presidente Arminda de Jesus, primeiro secretário Antônio Augusto dos Santos, segundo secretário Antônio Aranda, primeiro tesoureiro Arthur dos Santos, segundo tesoureiro P. Biagio Fuschini, patrimônio Antônio Lopes. A primeira sede própria foi em 1935, na rua Paraupava. A segunda sede própria foi em 1938, na rua João Boemer. E a terceira sede própria, e até hoje lá, em 1948, na rua Sapucaia 239. Fazem parte da corrente espiritual da fundação do centro Antônio dos Santos, Batuíra Mendes,
Frei Galvão, Dr. Bezerra de Menezes, Joana d'Arc, Laudelino Novaes de Brito e Allan Kardec. Arminda de Jesus e Antônio da Costa Azevedo foram trabalhadores incansáveis na doutrina espírita. Ela era médium de grande porte espiritual, com clarividência e de curas. Foram realizadas muitas curas de pessoas com males, como paralisia, criança com câncer no intestino, etc. Ajudou muitos necessitados e sempre com caridade ao próximo. Recebeu mediunicamente mais de 40 hinos cantados, os quais foram gravados e estão devidamente guardados. Em 25 de 1 de 1959, ela desencarnou. O seu esposo assumiu o centro até o seu desencarne, ocorrido em 8 de 8 de 1966. Os filhos de Arminda de Jesus e Antônio dos Santos, com muito empenho, deram continuidade aos trabalhos. Maria da Conceição, vidente, dirigiu o centro por 6 anos. Arthur dos Santos, médium de porte espiritual, foi dirigente e trabalhou toda a sua existência material pelo centro. Desde jovem, participava da diretoria, e assim foi até seu desencarne, ocorrido em 30 de 4 de 1995. Hoje, junto na sua comunidade espiritual, continua um trabalho de muito progresso. Em seguida, os filhos de Arminda e Antônio da Costa Azevedo também deram a sua colaboração, Norberto Augusto Azevedo e Amélia Azevedo. Também o genro Manuel Pinheiro Pinto trabalhou durante 61 anos, tendo assumido como presidente e dirigente dos trabalhos espirituais. Desencarnou em 12 de 8 de 2004. Nesta data, o Centro Espírita passa para a responsabilidade dos netos dos seus fundadores, inclusive atualmente tendo como presidente o senhor Aldo Berrelha. Pedimos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo que abençoe a todos que de boa vontade trabalham e trabalharão pelo progresso do Centro Espírita Antônio dos Santos e Batuíra Mendes, que tenha continuidade para todos sempre. Era isso que nós tínhamos para vocês hoje, a história do nosso amado centro, que tão bem nos recebe, que tão bem nos faz. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente.
Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.